Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, 7 de julho, nessa quinta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, vamos abrindo o nosso coração para acolher o Evangelho de Jesus Cristo, que nos é apresentado por Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração, sempre atentos à palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que é a fonte da nossa fé. Toda a Sagrada Escritura é experiências de fé de pessoas que foram aos poucos descobrindo a presença de Deus na vida delas e elas resolveram partilhar isso com o próximo, com os seus familiares, com os mais próximos. Por isso que nós temos na Bíblia são narrativas de experiências de fé e o Evangelho é isso, é a narrativa de experiências vividas com Jesus, até a sua ressurreição, onde nós fundamentamos a nossa esperança de que pelo batismo, pela prática da oração, nós vamos nos encontrar e caminhamos para esse mundo que é anunciado por Jesus. Jesus tinha 2 coisas que era fundamental na vida dele, que ele anunciava que são novidades. Uma experiência de Deus amoroso, que é um Pai, de um Deus misericordioso, que nos entende, que nos acompanha, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos aceita. E a outra é a experiência de um Deus que vai aos poucos mostrando o seu mundo para nós. Tudo em torno da vida de Jesus é o anúncio do reino de Deus. E o reinado de Deus, que é uma terminologia que a Bíblia adotou, significa o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa pessoa. Estar no reinado de Deus é permitir que Deus governe a nossa vida, que Deus governe a nossa estrutura. O que nós temos no Evangelho do dia de hoje? Os discípulos sendo enviados, viu? E Jesus começa dizendo, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Como o evangelista Mateus escreve para judeus não podem dizer a palavra Deus. Então ele substitui a palavra Deus, reino de Deus, por reino dos céus. Uma referência a uma realidade maior do que esse horizonte da terra. A gente sempre fala no céu como sendo uma categoria maior, fora da nossa vida terrestre plena, mas a gente considera que é o mundo de Deus. Então, a missão dos discípulos inicialmente é anunciar que essa realidade de Deus, ela está próxima, ela não existe, está próxima. O mundo não é o reinado de Deus, até porque seria um fracasso, uma derrota, essa confusão que existe no mundo. Mas quem vai se abrindo à ação do Espírito Santo, ele vai anunciando essa realidade que está próxima. E a gente vai percebendo isso. Quando a gente pensa que nada vai dar certo, a gente descobre que as coisas acabam dando certo, a gente descobre que existe algum reinado de Deus aí, uma realidade de Deus. Por isso a missão primeira dos discípulos é o reino dos céus está próximo. A realidade de Deus está próximo de vocês. E quais são os sinais disso e a missão deles? É muito ligada à dimensão da saúde humana, né? Da vida humana.
Então esses discípulos, primeiramente, eles devem curar os doentes. É gente que deve devolver a saúde para quem está perdendo a saúde. Ressuscitar dos mortos é tirar da morte, dar vida para quem está morto. Purificai os leprosos, porque os leprosos era uma categoria de gente muito humilhada. E a Bíblia dá uma atenção especial para os leprosos, porque eles eram extremamente humilhados quando a pessoa contraía lepra. A pessoa que contraía lepra era expulso da sua casa, expulso dos seus familiares, expulso da cidade, tinha que viver jogado no deserto e gritando que era um pecador e ninguém podia se aproximar deles. Então é um ser humano que, além do sentimento de culpa de estar doente, também tinha dentro de si o sentimento de culpa que tinha cometido um pecado e que Deus estava castigando ele. Por isso, atenção especial aos leprosos. Expulsar os demônios. Demônio, a gente sabe que é tudo aquilo que nos leva e nos separa de Deus. Todas as realidades, todas as situações, todas as coisas assim, porque Satanás é o adversário. Demônio é aquele que traz confusão para cada um de nós. É aquilo que é o separador. Então toda a realidade demoníaca é aquela que vai nos separando do amor de Deus, que vai nos separando dos laços afetivos de convivência, que vai tirando da gente a união e vai criando divisões no nosso meio. Por isso a orientação é muito ligada a isso, quer dizer, a dimensão da saúde, a dimensão da morte, a dimensão da purificação, quer dizer, recuperar a dignidade de poder voltar para a sua casa e se livrar daquilo que nos separa, daquilo que nos divide, que nos distancia de Deus. A orientação dos discípulos ela é muito prática. Em outras palavras, gira tudo em torno de devolver às pessoas a dignidade e a vida. Devolver às pessoas a dignidade e a vida e a convivência com Deus. Por isso a missão de quem anuncia o reino de Deus está muito ligada a isso. Depois vão dando orientações muito práticas, viu? De graça recebeste, de graça deveis dar. As orientações de hospedagem diante da sua missão. Jesus está enviando seus discípulos em missão. E ao anunciar e enviar em missão, a primeira orientação é essa, o que eles têm que fazer e com quem eles devem dar atenção. Estamos falando de leprosos, estamos falando de mortos, estamos falando de doentes, de gente demoniada. E ao dar atenção a esse povo, viver e não se sobrecarregar de coisa. Por isso a missão tem que ser com menos estrutura, com menos coisas para se preocupar, uma vida mais desapegada, mais livre, para que tenha tempo de se dedicar ao anúncio do reino de Deus. As orientações de Jesus para os missionários, esses discípulos que vão em missão, vão para o campo agora, fazer isso, anunciar o reino de Deus e tratar essas pessoas e dar a essas pessoas aquilo que elas estão precisando, exige também um desapego. Jesus nem ouro, nem prata, nem duas túnicas, nem muita coisa, não leva muita coisa não. E ao chegar no lugar, procure um lugar que seja digno e que lá vocês saúdem aquela pessoa e permaneçam lá. Em outras palavras, não sejam exigentes, não queiram demais, sejam desapegados, livres para poder anunciar o reino de Deus. E é claro que também orienta, haverá cidades que vão te acolher, casas que vão te acolher, mas também haverá pessoas que não vão acolher. E a penalidade para as pessoas que não acolhem o reino de Deus é que Sodoma e Gomorra, consideradas as cidades pecadoras e prostitutas do Antigo Testamento, que foram destruídas por Deus, terá menos rigor, serão melhor tratadas do que as pessoas que se recusar a anunciar e acolher o anúncio do reino de Deus. Por isso o Evangelho de hoje é um convite a essa realidade da missão. Apesar que nossa missão hoje ela é diferente, né? A missão hoje ela não vai mais de casa em casa, é uma coisa que já não funciona mais, mas é pelos meios de comunicação, pelos meios das redes sociais, é o meio de comunicação que nos possibilita ir de casa em casa e falar para muitas pessoas. Por isso que a gente grava esse pequeno e humilde comentário do Evangelho e essa pequena reflexão todo santo dia, que é uma tentativa de partilhar um pouco aquilo que é a minha responsabilidade dentro dessa paróquia aqui, anunciar que o reino de Deus está próximo e dar atenção a quem está perdendo vida e tentar ajudar. O projeto que nós temos aí às mãos de Nossa Senhora, em que nós acolhemos 12 famílias, estamos pelo menos dando um acompanhamento,
não só de dar cesta básica, mas trazê-las um dia para conviver conosco. A gente já fez 3 encontros, vamos fazer agora dia 30 o próximo, e é um processo, eu tenho muita clareza disso, é um processo dentro das suas realidades. É claro que às vezes a gente tem algum problema, uma dificuldade, tem alguns erros, mas a gente está descobrindo caminhos para trazer essas pessoas na sua fragilidade humana para perto da gente, e com o passar do tempo e onde houver mais convivência e mais fraternidade, começar a falar algumas coisas a mais de Deus para elas. Então a missão de cada um de nós acaba sendo isso. Jesus hoje envia os seus discípulos com essas orientações, preparando eles para dar atenção a esse tipo de gente, anunciando esse reino de Deus, mas também alertando: todo ser humano é digno de seu sustento, todo trabalhador é digno do seu sustento, por isso não precisa ficar com muito receio de ter muita posse. Jesus está proibindo os seus discípulos de ter muita posse, de ter estruturas gigantes, e se preparando também para escolher, para ficar, para anunciar, mas também alertando para a rejeição. O difícil do Evangelho, às vezes, é a dimensão da rejeição. A gente anuncia muito um Evangelho que é muito sucesso, né? Dá muito milagre, essa trejeira toda, espetáculo, show. O difícil da vida é quando existe a rejeição, quando as pessoas não querem mais saber de Deus. É a dificuldade nossa, talvez, com muitas realidades. Antigamente nós éramos criticados, o pessoal criticava os padres, criticava a igreja, batia de frente. Hoje tem uma coisa muito pior: as pessoas se afastam silenciosamente. Os jovens se afastam da religião silenciosamente, não querem discutir, não querem criticar. É essa postura muito mais difícil de lidar. É o ser humano que desiste de Deus, que não precisa de Deus, que vai se afastando do mundo religioso porque acha que é desnecessário. E é culpa também nossa, às vezes, pelo mau exemplo, pela mediocridade, ou pelo rigorismo, pelas exigências cansativas, ou por uma igreja muito inchada, que tem coisa demais e vai criando grupinhos pequenininhos e nunca conseguimos trabalhar em comum. Nunca conseguimos estabelecer um diálogo comum a respeito de que o reino de Deus está próximo e devemos nos cuidar e acolher aquilo que Jesus nos ensina. Por isso a minha prece hoje é que nós tenhamos mais missionários no mundo, que nós tenhamos homens e mulheres movidos pela fé, que fala das coisas do reino de Deus. Não ficamos aí nas estruturas de benefício próprio, de aplausos, elogios, mas falar das coisas do reino de Deus. Um abraço e até mais.